paz, que Deus abençoe a cada um. Espero que cada um de vocês estejam bem, se fortalecendo no Senhor, buscando, se alimentando, através da palavra, através de mensagens, de vídeos que edifiquem a nossa vida, ou até mesmo de filmes cristãos. Mas eu também quero contribuir com a edificação dos irmãos, principalmente você que é membro deste ministério, qual Deus me deu o privilégio de poder vir e pastorear, conduzir com a graça dele. Então, amados, eu quero ler no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, que diz assim: Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam em Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. No versículo 11 diz: Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. E no versículo 24 diz também que todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo. Diziam uns aos outros: Vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Glória a Deus. Pai, que o Senhor abençoe a tua palavra neste momento e a cada um dos teus filhos, em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Em muitos momentos da nossa vida, amados, nós podemos ser surpreendidos por circunstâncias que nunca imaginamos passar, pois elas fogem ao normal, ao ordinário da vida. São coisas que fogem, eu diria, aquilo que é normal no nosso dia a dia. Esse texto fala exatamente isto. Israel estava em guerra com os filisteus. E como era comum naquele período, naquela época, os exércitos saíam para batalhar e eles se formavam em fila para ali dar início ao combate. E assim aconteceu. Israel saiu de encontro aos filisteus, os filisteus vieram de encontro a Israel, e em determinada distância, então, se formaram essas fileiras para sair e combater. E, obviamente, o mais forte tenha mais a possibilidade de obter a vitória. Só que, de repente, algo que não era comum, pelo menos nesse contexto, aconteceu. Do meio dos filisteus saiu um gigante, Golias, que todos nós já conhecemos de filmes, de desenhos animados, de tantas coisas. E então ele propôs que, em vez dos exércitos se combater um ao outro e ali muita gente morrer, que fizesse o duelo. Ou seja, que do lado israelita fosse designado um homem para duelar com ele. O duelista vencedor, obviamente, seria o exército vencedor. Só que era uma proposta absurda, pois quem poderia vencer este Golias, humanamente falando? Uma vez que a própria Bíblia já diz que ele tinha ou pelo menos quase 3 metros de altura. Era uma verdadeira máquina de guerra, um gigante. Ninguém se atreveu a isso. O próprio rei de Israel, Saul, que era um dos mais altos, maiores entre seu exército, também não aceitou o desafio. Ao contrário, todos ficaram apavorados quando viram aquele homem e assustados com tal proposta para este duelo.
Durante 40 dias, esse Golias ficou a atormentar Israel. E cada vez que ele surgia, pânico se espalhava entre os soldados israelitas e todos fugiam daquele homem. O rei, já desesperado, fez uma oferta tentadora. Ele prometeu que se alguém enfrentasse Golias e o destruísse, esta pessoa teria sua família, sua casa, seus pais, isentados de impostos e ainda mais, ele daria sua filha mais velha em casamento. Apesar dessa proposta maravilhosa, ninguém se atreveu. Por quê? Porque era morte certa. Ninguém seria capaz, nas suas forças, na sua capacidade, sem a ajuda de Deus, vencer aquele Golias. E poucos, de fato, ninguém se animou a aceitar este duelo. Só que um belo dia, Davi apareceu no arraial israelita para ver seus irmãos, para ver como estava a guerra. E ele ouviu e viu tudo aquilo. E então disseram a ele que o rei tinha oferecido a quem aceitasse o duelo isentar, como eu disse, a família de imposto e ainda dar a filha em casamento. Davi achou a proposta tentadora e Davi aceitou o duelo. Mas não foi só por isso. Não foi só por causa da proposta. Davi não foi motivado por essa proposta. Porque ele disse em algum momento para aquele povo: quem é esse circunciso para enfrentar o exército do Deus vivo? Ele ficou admirado com aquela afronta. E ele então resolveu aceitar o duelo. Ele foi aconselhado pelo rei Saul para vestir suas armaduras, usar, enfim, suas armas de guerra. Davi até tentou, mas ele disse: olha, com isto eu não tenho a menor chance. Não dá, não consigo nem me movimentar. Então o que ele faz? Ele vai e se dispõe de armas que ele sabia usar e usar muito bem. Ele desce ao rio, ele pega 5 pedras lisas, põe no seu alforje e então sai de encontro para esse duelo com o gigante Golias. Essas pedras, irmãos, elas trazem para nós algumas lições espirituais. E é exatamente isso que eu quero tentar extrair desse texto tão conhecido por todos nós, essas lições, para que possamos, pela fé, colocá-las em prática e ver Deus operar seus milagres. Porque Deus pode todas as coisas. Porque há muitas coisas que nos afrontam, há muitos gigantes, não apenas o atual momento que estamos a viver. Eu creio que durante a nossa existência neste mundo, iremos sempre enfrentar algum gigante, seja ele como um Golias, ou seja em outras circunstâncias, mas eles muitas vezes têm um poder de nos paralisar. Então essas armas que Davi, essas pedras, representam armas que podemos então usar e ver Deus, através das nossas vidas, operar grandes livramentos, grandes milagres, nos sustentar e, enfim, agir através de nossas atitudes com fé nele. A primeira pedra que eu posso usar como exemplo, eu diria que é a pedra do agir de Deus em nossa vida no passado. Se você puder olhar comigo ou não, mas no versículo 34 a 37 diz assim, depois que Davi aceita o duelo, ele diz, Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, e eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Aí ele conclui: este teu servo matou tanto o leão como o urso,
este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército de Deus vivo. E Davi ainda continuou a dizer: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Depois que ele rejeita as armas humanas, ele então vai buscar essas pedras. E o argumento para Saul, no qual ele acredita que Deus vai dar a vitória se houver alguém disposto a confiar nele e entrar na batalha, é que ele olha para o passado. Em momentos em que Deus o deu grandes livramentos, ele olha para o agir de Deus na sua vida. Quando ele apacentava as ovelhas do seu pai e um animal feroz atacava uma delas, ele não fugia, ele corria para livrar as ovelhas da boca do leão ou de qualquer animal que a tivesse atacado, e ele agarrava, ele batia, como ele mesmo diz, ou mesmo até sendo se fosse um urso, o certo é que ele sempre conseguia livrar as ovelhas, mas ele sabia que isto só fora possível porque Deus era com ele. Eu vejo nisso aqui algo interessante, irmãos. Deus está com as suas ovelhas. Nós somos ovelhas do pastoreio do Senhor. Deus é o grande pastor. Davi tinha experiência disso. Ele sabia que Deus era o seu grande pastor, porque quando ele cuidava das ovelhas, e ele era zeloso para com as ovelhas, ele lutava para livrar as ovelhas das mãos dos predadores, das suas garras. Ele entendia como ovelha do grande Deus, do Senhor, Deus também agia da mesma forma para com ele. Mas quando isso aconteceu? Como era necessário para que isso acontecesse? Davi não podia livrar ovelhas de outro aprisco. Ainda que ele pudesse, ele estava limitado. Eu penso que Deus também tem um grande compromisso, zelo por nós, aqueles que estão no seu aprisco. Ainda que ele olhe por outras ovelhas, por outras vidas, e não quero limitar o agir de Deus, eu não quero chegar tanto, mas uma coisa eu sei: o seu olhar está sobre aqueles que estão no seu aprisco. Aqueles que se colocam diante dele. Aqueles que reconhecem que na sua força não podem nada, mas Deus pode todas as coisas. Quantas pessoas, no momento de dificuldade, é que elas querem correr para o aprisco de Deus. Quantas pessoas, quando vêm as tempestades, as lutas, ou enfrentam situações como essa que o mundo todo está a enfrentar, elas começam a correr para Deus. Mas quando toda a tempestade passa, quando a vida volta ao normal, elas também esquecem de Deus. Vão se afastando, se afastando, se afastando. Davi teve coragem para enfrentar este gigante. Não é porque de repente ele correu para o aprisco, para os braços do Senhor. Ele vivia nos braços do Senhor. Enquanto Saul, enquanto seus soldados, ocasionalmente levantavam sacrifício a Deus. Quando tinham dificuldades, buscavam a Deus, mas quando estava tudo bem, se afastavam de Deus. O contrário, por isso não tinham coragem para enfrentar o gigante. Davi era o contrário. Ainda que fosse um homem que tivesse falhas, ele nunca se afastou do aprisco do Senhor. E quando esse momento surgiu, ao invés dele fugir, ele estava forte. Em vez de acreditar em tantas palavras, em vez de vestir as armas humanas, porque quantas pessoas hoje estão tomando posse de armas humanas? E preste atenção, não estou a falar daquelas atitudes que temos que tomar, não é isso. Eu estou dizendo que começo a crer em orientações que muitas vezes não têm nenhum respaldo bíblico no sentido espiritual. Mas Davi não. Davi sabia que Deus era com ele, que o grande pastor sempre o guardou no passado, que o grande pastor
continuava com ele, iria guardá-lo. Portanto, o grande pastor lhe daria vitórias. Davi estava sempre na presença de Deus. Isso é muito importante, meus irmãos, na nossa vida. É muito importante estarmos diante de Deus, porque quando nós conhecemos a Deus, ou somos conhecidos pelo Senhor, quando o mal se levanta, nós buscamos a Deus, enfrentamos, não fugimos, porque cremos no poderoso, na poderosa mão de Deus e no agir de Deus. Então ele olha para o passado. Ele olha para aquilo que Deus já fez. Então ele aplica esta realidade ao presente e ele diz algo interessante. Ele diz: o Senhor me livrou de todo o mal. O Senhor me livrou do leão. O Senhor me livrou do urso. Este circunciso, este filisteu, este gigante, não vai ser como um deles, porque ele acrescenta que para o Senhor não havia nenhuma diferença. Não fazia diferença, fosse leão, urso ou homem. Ele entende que a vitória vem do Senhor. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor nos guarda. Talvez alguns estejam a pensar, porque Deus permite isso, que a igreja está a sofrer também por essas situações adversas. Mas é uma forma errada de pensar. Podemos estar numa tempestade, mas Deus está com o seu povo. Deus está nesse barco com o seu povo. Deus é o nosso pastor. Ele luta por nós. Ele batalha por nós. Por isso Davi entende que assim como ele corria para livrar as ovelhas desses animais que tomavam posse dela, Deus também iria livrá-lo. Primeiro, ovelhas é um animal irracional, mas Davi não. Nós não somos assim. Nós somos preciosos para Deus. Portanto, nós servimos a um Deus que nunca abandonou e nunca abandona o seu povo. Deus está conosco. Deus batalha para nos livrar das garras de todo leão, de tudo aquilo que representa um gigante que se levante para destruir as nossas vidas. Que você possa estar no aprisco de Deus. Que você possa estar na presença de Deus, que você possa ver o que Deus já fez. Ele é o mesmo Deus hoje. Ele não deixou de ser Deus, de enfraquecer. Então, como eu estava a dizer alguns minutos atrás, nós estamos no mesmo barco. Sim, todo mundo está no mesmo barco, mas há uma diferença. Apesar de às vezes estarmos em tempestades, Deus está no nosso barco. Deus está conosco. Deus está para nos sustentar, para nos capacitar. Então, não estamos abandonados. Mas é preciso voltar, permanecer, estar no aprisco do nosso Deus. É preciso estar na presença de Deus. Então, Davi diz: deixa que eu vou lá. Eu vou destruir esse gigante. E a recompensa certamente seria muito bem-vindo. Não há quem não gostaria de ter uma recompensa como esta. Mas não foi isso que movimentou, o que moveu Davi a agir. Foi a certeza que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que sempre o livrou, era o mesmo Deus. Então ele olhou para o passado para enfrentar com confiança o presente. Eu quero ler mais um texto e até finalizar esta mensagem depois de ler esse texto. Em Êxodo, no capítulo de número 14, uma experiência que retrata exatamente isso, ou confirma isso, vem endossar o que estou a falar através desse texto. Em Êxodo 14, portanto, a experiência de Moisés, da perseguição dos egípcios, da liderança de Faraó, para destruir o seu povo. Depois deles passar a noite perseguindo, Deus disse para o povo seguir por um determinado lugar, retornar e ir em direção ao Mar Vermelho. Que coisa!
Deus está levando o seu povo, diríamos assim, para uma situação, uma encruzilhada, um beco onde uma rua sem saída, se eu posso usar essa expressão. À frente, o mar, ao lado, as montanhas. Como é que o povo ia poder fugir disso? E diz a Bíblia que Deus moveu o coração de Faraó para seguir ou perseguir o seu povo. O povo entrou em desespero, porque não havia saída. A morte era certa. Deus até fez o povo os egípcios andar dificultosamente, mas o povo expressa a reação. Finalmente, quando eles acharam que não teria mais como escapar, eles manifestam esse tipo de reação, e com razão, se eu posso assim dizer. Então, em 14, no versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zephon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servirmos aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo desta maneira. Diz assim, Moisés respondeu: não tenham medo, disse Moisés. Não tenham medo, disse ao povo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão a ver. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Glória a Deus. Que palavra de Moisés. Mas a pergunta que faço aos irmãos é: Moisés sabia exatamente o que Deus iria fazer? Ele obedeceu a Deus. Eu acho que o principal fundamento é obedecer a Deus. Deus disse: Moisés, diga ao povo que retrocedam, caminhem em direção ao Mar Vermelho. Moisés obedeceu. Ele deve ter pensado consigo mesmo: mas por que tal ordem? Mas ele não questionou. Ele tinha aprendido a confiar em Deus. Ele tinha visto Deus agir no passado. Ele viu as pragas sobre o Egito. Ele viu o livramento depois da terceira praga, quando os israelitas não sofreram absolutamente nada, pois ele fez separação. Ele viu muitas coisas. Ele só nunca tinha visto ainda mar se abrir. Ele não sabia exatamente o que Deus iria fazer. Mas baseado no agir de Deus, na libertação do povo, segundo os estudiosos, essas pragas, totalizando todas as que Deus enviou, as 10, levaram mais ou menos um ano. Aproximadamente um ano, segundo os estudiosos. Moisés viu o agir de Deus. Moisés conhecia o Deus de Isaac, Abraão, Jacó, o Deus que o livrou de morrer, seja afogado quando criança, seja assassinado mesmo pelos soldados egípcios, se o tiver descoberto quando sua mãe, a Joquebede, o ocultava. Moisés não sabia o que Deus faria, mas já sabia que esse Deus, que já tinha feito coisas extraordinárias, iria fazer alguma coisa. E ele sabia também que ele iria exterminar os egípcios. Então ele diz desta maneira assim, repetindo o que já li, ele diz para o povo permanecer firme. Ele diz: não tenham medo, fiquem firmes. Irmãos, fiquem firmes. Ele não está baseando no braço humano, na igreja, na teologia. Está falando: fiquem firmes, porque Deus fará alguma coisa. Ele não sabia, tanto é que ele vai orar.
a Deus, e Deus vai dizer: Moisés, por que você ora a mim? Moisés, diga ao povo que ande, e você estende a tua vara, toca no mar, ele vai se abrir. Agora ele sabia o que fazer. Mas antes ele não sabia. Mas ele tinha certeza, baseado nesse Deus Todo-Poderoso, que durante pelo menos um ano ele pôde ver de forma absolutamente clara o Deus que ele tinha encontrado no deserto, que se manifestou numa sarça ardente. Ele sabia, Deus vai fazer alguma coisa. Então ele manda permanecer firmes. E vejam o livramento que o Senhor lhes dará no dia de hoje. Por que, mais uma vez? Porque Deus é com o seu povo. O grande pastor aqui conduzia o povo, havia tirado o povo do Egito, iria conduzi-lo pelo deserto através de Moisés. Hoje nós temos um grande pastor, é Jesus Cristo, é o Senhor Jesus. E através da sua igreja, através de homens, de líderes que ele levanta, ele também continua a conduzir seu povo. Eu não sei o que ele vai fazer amanhã, mas eu sei que ele já tem a solução. Eu não sei se ele vai fazer de forma ordinária ou extraordinária, mas se eu entender esse texto como Moisés, eu sei que ele tem a solução. Como Davi, Deus vai me livrar. Porque Deus luta pelo seu povo. Nós somos ovelhas do seu pastoreio. E é preciso estar diante dele. Então Moisés faz essa afirmação. E nós sabemos o resultado. Nós sabemos a história. Todos conhecem a história, o final da história. Mas eu quero me reportar também ao versículo 9. E porque aqui eu aprendo uma lição. Porque diz aqui no versículo 9 que o exército de Faraó alcançou o povo quando este estava acampado junto ao mar. Não é? Então aprendo a lição, irmãos, que às vezes Deus permite que o inimigo nos alcance só para que vejamos seu poder ou seu grande poder e para que sua glória seja maior, para que o seu nome seja glorificado, porque ele havia dito antes, quando deu essa ordem a Moisés: eu serei glorificado em Faraó. Irmãos, não importa a situação, Deus sempre será glorificado. E ele usa o seu povo para que confia nele, para que este seu nome seja glorificado. Então, meus amados, que possamos estar em obediência ao Senhor, que possamos estar firmes diante do nosso Deus, que possamos estar no esconderijo do Senhor, mas não como uma fuga no sentido de estarmos aprisionados. Nós temos um Deus que nos convida a se colocar diante dele, a enfrentar esse gigante. De que maneira? Com a primeira pedra, confiando nesse Deus que agiu e agirá. Então, queridos, que Deus seja glorificado, que ele te fortaleça, te abençoe. E eu quero encerrar essa meditação, pois eu vou continuar com essas pedras durante esse período com uma palavra de oração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, obrigado em nome do Senhor por tua palavra. Que o Espírito Santo, ó Deus, venha usar em nome do Senhor esse momento para levar seu povo a olhar para o Senhor, a buscar a tua face, a se colocar diante de ti, em oração crendo, ó Deus, que o Senhor já sabe o que vai fazer, o Senhor já tem a solução, assim como Davi disse: o Senhor me livrará desse gigante, porque me livrou de urso e de leão, não há diferença qual seja o inimigo, assim como Moisés disse: ficam calmos, firmes, vejam o livramento que o Senhor vos dará. Senhor, eles não sabiam exatamente como iria acontecer, mas eles sabiam que o Senhor faria, que o Senhor iria agir. Portanto, eles confiaram e permaneceram firmes e viram a glória de Deus. Abençoa teu povo, abençoa a tua igreja, sustenta teus servos, Senhor, e nós veremos também a tua glória, porque o Senhor luta por nós. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um.